Queridas irmãs, queridos irmãos, obrigado pela presença. Em nome da Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Estamos então com o Sol transitando pela hierarquia de Escorpião. Na nossa reunião de hoje, ela vai ter algo particular e especial, que é uma dedicatória. Nós vamos dedicar a nossa reunião de hoje ao filme Coringa, ou Joker. E nós vamos entender por quê, qual é a ligação que existe entre esse personagem, do filme que está em cartaz atualmente, e o signo de Escorpião. Bom, como o próprio nome já ilustra e indica, Escorpião é esse, vamos dizer, inseto, bichinho, cuja característica mais peculiar é a cauda envenenada. E Escorpião, ele é o signo ligado a todo estudante espiritual sério. A pessoa que não tem o signo de Escorpião forte no mapa, ela não tem muita possibilidade espiritual. Porque, no máximo, ela vai ser uma especuladora. Ela vai pular de escola em escola, vai ler muito a respeito, na melhor das hipóteses, mas provavelmente não vai seguir nenhum caminho sério. O único signo sério do zodíaco é Escorpião, depois dele Capricórnio. São os dois signos que encaram a vida com a seriedade que ela merece. Escorpião é regido por Marte e a sua oitava superior planetária é Plutão. E também a exaltação de Urano. Nós temos aqui uma ligação entre inferno e céu. O único signo que une o inferno ao céu é Escorpião. Daí a sua importância. Nós vamos falar muito sobre o eixo Touro e Escorpião, porque Touro é o signo oposto ao signo de Escorpião. Ambos são de natureza fixa, são signos fixos. Touro é do elemento terra, Escorpião do elemento água. Escorpião regido por Marte e Plutão, Touro por Vênus. Detalhes importantes que serão ressaltados na nossa reunião. A Lua fica exaltada em Touro e Urano fica exaltado em Escorpião. Para vocês observarem que Lua e Urano são de naturezas opostas. A Lua não se dá bem com Urano. A Lua é conservadora, tradicionalista. Urano é revolucionário e inovador. Além disso, Touro tem como finalidade preservar a integralidade da vida material. Falando de Touro, mexeu na garganta. Escorpião faz o oposto. Ele pega essa vida que está integrada e desintegra, separa. Então é morte e desintegração. Um detalhe muito importante da atualidade é que Urano está transitando no signo de Escorpião. Portanto, fazendo oposição ao signo da sua exaltação. Essa oposição, como nós vamos ver na nossa reunião de hoje, está afetando dramaticamente o nosso planeta e o ser humano. Então, Joker, ou Coringa, é um personagem que faz a ligação entre a natureza mais infernal do ser humano e, ao mesmo tempo, a sua natureza divina, celeste, espiritual, elevada. A importância desse filme e a razão por que ele foi feito ainda é um mistério, mas a razão desse filme é que ele, com certeza, será um marco
para o desenvolvimento espiritual da humanidade. De alguma forma, ele desenha nosso futuro. Então, é uma tragédia travestida de riso. Que tragédia é essa? A tragédia humana. A condição humana é trágica. Mas nem por isso nós precisamos transformar essa tragédia em dramalhão. Nós podemos aprender a rir dessa tragédia. E esse é o segredo. E ele, de alguma forma, ensina a fazer isso. Porque a história desse personagem, e esse filme mostra como o Joker, como o Coringa nasce, é, digamos, a condição humana mais precária, mais sofrida, mais oprimida, mais desesperançosa. Então, o que de pior pode acontecer a um ser humano, acontece a esse personagem. E ele consegue transmutar o seu sangue em sorriso. Isso é demais. Se nós não aprendermos a transformar o nosso sangue em sorriso, nós padeceremos do nosso destino. E qual é a melhor maneira de lidar com o destino? Jamais como vítima, e sim como colaborador, cooperante, co-criador do destino, que é o que ele aprendeu a ser. Ele se transformou num ser criador. A começar pela roupa. Apesar de ele viver num ambiente sombrio, miserável, sem nenhum apoio material ou afetivo, ele aprendeu a transformar a vida em cores e sorriso, mesmo sendo o mais desgraçado dos seres humanos. Então ele é um personagem plutoniano, infernal, ou seja, ele nasce nos infernos. O berço do Joker é o inferno. Qual é o maior inferno que existe? O pior. Não é possível ter um inferno pior que esse. A família. Se você conseguir se livrar da família, você se livra do inferno. Então, Plutão é isso. Veja que Plutão fica exaltado em Câncer, que é o signo da família. Plutão é você pegar essa raiz genética, ancestral, atávica, afetiva, tradicional, condicionante, fazer um caldo com isso e criar algo novo. Porque se você for reproduzir lunarmente a sua família, você será não igual, mas com certeza pior que ela. Família é uma coisa que só piora com o tempo. Isso o filme deixa claro. O filme, a mãe do Joker é um exemplo, o pai também, que é uma incógnita, do que é uma família. Ele é fecundado no epicentro de uma dor infernal. Não dá para doer mais. A dor da solidão, do abandono, de tudo que o ser humano evita, tem pavor. Mas apesar disso, ele não se lamenta em nenhum momento. Em nenhum momento ele se faz de vítima. Ao contrário, gradualmente ele vai se transformando em algo que ele mesmo cria a partir de si mesmo. Então o filme fala sobre a dor inominável, não tem nome, de existir. Como é duro existir. Nós já falamos isso várias vezes. Eu não sou carne, eu sou espírito, mas estou condenado a viver na carne. Estou condenado. Num lugar hostil ao espírito, limitante. Eu dependo do tempo, do espaço, do clima, da sobrevivência,
Que horror! Então ele ensina a estilizar a vida e a dor. Transforma a tua dor em arte. Assim fez Van Gogh, que nós já mencionamos várias vezes. O personagem que fez o Joker, curiosamente, chama Joaquim Fênix. Joaquim é um nome hebraico que vem de Jeová e significa Deus estabelece, Deus doa, Deus concede. Fênix, vocês sabem muito bem o que significa. Pois bem, ele nasceu dia 28, fez aniversário recentemente, 28 de outubro de 1974. Ele tem a Vênus a 2 graus de Escorpião, o Sol a 4 graus de Escorpião, fazendo uma conjunção fechada. Essa conjunção faz trígono com Júpiter, que está em Peixes, ou seja, está no seu signo, está domiciliado. Um trígono espetacular. Ascendente do Joaquim Fênix, Virgem. Ora, eu tenho que perguntar, se o ascendente é Virgem, onde está Mercúrio, que rege Virgem? Está em Libra. A quantos graus de Libra? 28,5. Entrando na casa 2. Um signo aéreo. Que mais? Aí eu me surpreendo. Urano, que é o tema da nossa aula, está no mesmo grau e minuto que Mercúrio, conjunção exatérrima. E logo depois, 1 grau depois, está Marte. Olha Marte, 29 graus e 59 minutos de Libra, ou seja, ele está tropeçando em Escorpião já. Está entrando em Escorpião. Então ele tem natureza marciana e uraniana, tudo concentrado perto da Vênus, do Sol e de Mercúrio. Para fechar, ele tem Plutão no final da casa 1, também em Libra, e Saturno em Câncer, solitário, praticamente sem aspecto, o que mostra que ele é um ser desgraçado, o Joaquim Fênix. Ele não teve família, nunca terá, e vai desencarnar numa situação precaríssima, muito dolorosa, provavelmente abandonado. Isso se não lincharem ele antes. Se ele passar ali naquele continente execrável dos americanos, os Estados Unidos da América, aquela porcaria, é possível, dependendo do local que ele vá, que linchem ele mesmo. Então, porque ele não é americano, né? Ele é porto-riquenho, nasceu em San Juan, às 2h55 da manhã. Até onde pode chegar a maldade humana? Essa é a questão do filme. Outra questão. Mesmo que a maldade humana se supere, eu consigo suportar isso? Até onde eu suporto a maldade humana? O que diz a nossa amiga Clarice, sagitariana? Só uma coisa na vida que precisamos aprender, e ninguém ensina isso nas escolas, a capacidade de suportar. O Joker ensina a capacidade de suportar. E nós temos que desenvolver essa capacidade. Porque o mundo vai ficar uma porcaria insuportável, inabitável, a partir de março do ano que vem. Então, preparem-se. Qual é o signo ou planeta do nosso mapa que nos dá uma capacidade de suportar? Olha, Saturno, Sol, Marte, são planetas robustos. Até quando vamos fingir que está tudo bem? Essa é a pior coisa. Esse é o moralismo da nossa sociedade burguesa e da moral burguesa. Vamos para um shopping e vamos fingir que está tudo bem.
Graças a Deus isso não vai durar mais. Isso vai acabar. Graças a Deus. Qual o limite para a tortura física e psicológica? Tem limite para isso? Aqui no Brasil a gente conhece isso de monte. Né? Tanto a tortura física, os governos que nós tivemos, e a televisão que faz tortura psicológica. A religião também faz tortura psicológica pregando o inferno e os demônios. Isso é tortura psicológica. E Plutão está em Capricórnio atualmente. E Plutão rege Escorpião, mas ele está em Capricórnio. Um signo muito forte. E com Plutão em Capricórnio fazemos a seguinte pergunta. É possível transmutar os afetos pisoteados e asfixiados em alegria de viver? Nós somos capazes de... Há um joker dentro de nós capaz de fazer isso? Então, o eixo Câncer-Capricórnio, eixo vertical. Lua rege Câncer, Plutão, que é o regente de Escorpião, está em Capricórnio, e Saturno atualmente também está em Capricórnio, fazendo conjunção com Plutão. Então, as relações de poder sufocando as almas. O ser humano hoje está sufocado pelo poder. Poder econômico, poder estatal, poder educacional, poder eclesiástico, financeiro. Então, essa oposição está massacrando, principalmente os nossos afetos. Aí o pessoal, os hipócritas de plantão, falam, puxa, o que está acontecendo que tem tanta gente se matando? Pô, mas que hipocrisia. As pessoas estão se matando porque o mundo está insuportável, só por isso. Simples assim. Nós, na nossa reunião de Capricórnio, no início do ano, falamos que esse é o ano de Herodes. Esse é o começo do ano que vem. E você sabe que Herodes não perdoa nem as criancinhas, né? Ele é impiedoso. O mundo hoje nos convida ao pânico e ao isolamento. O Joker, ele foi convidado ao pânico, ele perdeu tudo. Perdeu o emprego, né? Perdeu a autoestima, perdeu o amigo ou o falso amigo e se isolou. Tal como no filme Taxi Driver. Taxi Driver, do Scorsese, é um filme obrigatório para pegar um pouquinho do que significa o Joker, porque o Joker foi ambientado historicamente na mesma época desse filme Taxi Driver. É obrigatório, hein? Com Robert De Niro, que também trabalha de propósito neste filme Joker, ou Coringa. Por que o mundo hoje gera pânico e isolamento? Para te controlar. Vocês não perceberam? Se você fica fechado, trancafiado, é muito mais fácil te controlar. Você fica que nem um passarinho preso na gaiola. Aí o poder vem e te dá alpiste e você acha que ele é maravilhoso porque te deu alpiste. Outro cara importantíssimo para ler e estudar profundamente hoje em dia é Nietzsche. A nossa reunião está baseada em Nietzsche também. Joker é um personagem nietzschiano. O fim da ilusão da fé ingênua, crente simplório e ludibriado pelo poder religioso. Hoje, os pastores de plantão se alimentam do medo, da fraqueza, do desespero das pessoas. Mas o ser humano está caminhando por uma situação de ficar como o Joker, sem religião, sem governo, sem teto, tanto físico quanto espiritual. Portanto, como previa a lei de Murphy, tudo caminha para ficar muito pior do que você imagina. Nós estamos numa civilização profundamente enferma. O mundo está muito doente. Principalmente o mundo ocidental. E essa frase do Joker: espero encontrar mais valor e sentido na vida após a minha morte. Frase
escorpiônica, plutoniana. Faz favor, dá uma encostadinha na porta. Muito obrigado, querido. O Chico Buarque, que a gente sempre menciona aqui nas aulas, porque ele é um gênio, né? Um dos poucos gênios vivos, infelizmente, porque o mundo hoje também persegue as pessoas inteligentes. Ele fez uma música há muito tempo chamada Deus lhe pague, que é uma síntese do mundo e é uma síntese do filme Joker. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir. Chão para dormir. A certidão para nascer, que ele tem que buscar num sanatório, o Joker, e a concessão para sorrir. Por me deixar respirar, que ele não consegue nem rir direito porque ele não respira bem. Por me deixar existir, Deus lhe pague. Pelo prazer de chorar, olha a contradição. Pelo prazer de chorar. Pelo estamos aí, gente. Pela piada no bar, o futebol para aplaudir. Né? Controle de massa. Um crime para comentar, é uma delícia saber que alguém morreu e que você está vivo. E um samba, para quê? Para distrair, pô. Só me distrair um pouco, uma cervejinha, um sambinha. Por essa praia, essa saia pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa. Fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo. Olha que síntese. Novela, missa e gibi. Deus lhe pague. Pela cachaça de graça, baratinha, que a gente tem que engolir. Pela fumaça, desgraça, que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. Por mais um dia, agonia, para suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes, pela cidade a zunir e pelo grito demente que nos ajuda a fugir. Olha o que esse cara me escreve. Deus lhe pague. Pela mulher que chora, mulher carpideira, para nos louvar e cuspir. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. Vocês estão observando que as pragas com o aumento do calor estão aumentando muito. Mosca, barata e rato vão tomar conta do nosso planeta, finalmente. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir. E pela paz derradeira, olha a ironia com a religião. A paz derradeira que enfim vai nos redimir. Depois de tanto sofrimento, Deus lhe pague. É isso. Deus lhe pague. Qual é o diagnóstico de Nietzsche? Que a modernidade matou Deus. Os idiotas de plantão que falam que Nietzsche diz que Deus está morto, é mentira. Ele fala que os cientistas e o mundo ocidental matou Deus, não foi o Nietzsche que matou Deus. A modernidade matou Deus. A ciência matou Deus. Até os médicos que zelam pela vida são ateus. Dá para acreditar nisso? Um médico ateu? O cara estudou o corpo humano, viu o milagre que é o corpo humano e não acredita em nada? O que o cara tem na cabeça? Ou melhor, o que esse cara tem na alma? Se é que tem alma. O que sobrou então para nós? Ah, o lixo. Lixo é bom. Aí. A sociedade de consumo. Uma montanha de carros velhos empilhados. Muito bem colocado. A cidade está lotada de lixo. Fala de novo. Muito bem exemplificado no filme Coringa, porque a cidade inteira está empilhada de lixo. Isso. Estão em greve os lixeiros. Por isso que ele é plutoniano, né? Ele nasce do epicentro, do seio do lixo. Então, o Joker fala sobre a nossa perversão de valores envolvendo principalmente Marte e Vênus. O eixo, Touro, Escorpião. Touro é oposto a Escorpião, Áries é oposto a Libra. Olha que bonito. Em Áries e Libra há oposição de Marte com Vênus. Em Touro e Escorpião
essa oposição se repete. Vênus, oposição Marte. Esse é o eixo que envolve Eros, o eixo erótico, a energia que nos liga ao cosmos e uns aos outros. Eros é a força que mantém unida as células do nosso corpo. E Thanatos, que faz o oposto, que separa, dissolve, desagrega, mata, a morte. Então o Joker é esse eixo. O tempo todo, Eros e Thanatos. Uma outra música maravilhosa, já esquecida, muito bem articulada pelo MPB4, fizeram um arranjo sensacional de voz e instrumentos, é a música curiosamente chamada Evangelho, do Paulo César Pinheiro e do Dori Caymmi, dois gênios. Dori é sensacional. Provavelmente há muito tempo já não mora mais no Brasil, porque é uma pessoa super virtuosa, super talentosa, né? Infelizmente, o Brasil expulsa seus talentos. Vocês vão ver direitinho aqui, Eros e Thanatos. Etamundo, que a nada se destina. Se maior se faz, mais se arruína. Se mais quer servir, mais nos domina. Se mais vidas dá, mais vidas oferece, são mais os danos. Quanto mais deuses, se mais deuses há, mais são profanos. Estes pobres de nós, seres humanos. Eta vida, essa vida de infelizes, olha o Joker. Quanto mais coração, quanto mais sentimento, mais cicatrizes. No amor é que a dor cria raízes. De dentro do bem é que o mal trama. Da felicidade cresce o drama. Dessas tristes de nós, vidas humanas. Eta tempo que em pouco nos devora. O pavio da vela da vida apagará. E quanto mais se partir tempos afora, mais nos tempos de agora se estará. E mais tarde, se eventualmente o tempo melhora, aonde estarão nossos filhos? A nossa mocidade, onde andará? Se o tempo melhorar, o que é bem difícil. Eta morte que acaba, tempo e vida. Nem o tempo, nem a vida resistem à morte. O mundo não conseguiu saída. É o fim, talvez pode ser o começo. Porém, quem tenta fugir faz sempre o avesso. E quanto mais vidas se cultiva, mais a morte alimenta a roda viva. Essa música também é a síntese do filme, Joker. Música chamada Evangelho. Procurem a gravação com MPB4, sensacional. A outra também, Deus lhe pague, com a MPB4, maravilhosa. Fardo pesado. Cristo disse, meu fardo é leve, né? Meu jugo é suave. Mas nós somos anticristãos. Nós colocamos um fardo pesado sobre os outros e uma avaliação, um julgamento opressor sobre as costas dos outros. Nós adoramos julgar o semelhante, condená-lo, diminuí-lo. Então o nosso herói, o Joker, sobe e desce escadas. Essa é a nossa vida, é cíclica. Só que ele sobe e desce com estilo. Ele estiliza a vida. Não importa que seja tudo cimento duro, retilíneo. A nossa civilização é hedionda. Olha os prédios. Que coisa nojenta. Nos afastando do céu e da terra. Não estou tocando nem na terra, nem vejo o céu. Que civilização é essa? O pior é que tem gente que gosta. Ele sobe e desce dançando, isso é importante. Ele não sobe e desce bufando e reclamando como nós fazemos. Nietzsche, grande Nietzsche.
Para saber de felicidade, diz o Nietzsche no Zaratustra, nada supera as borboletas e as bolhas de sabão. Escreve isso num livro de filosofia. Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar, frase famosa dele. E é isso. Logo depois de uma tragédia, o Joker dança. Ele reinventa a sua vida. Ele não se lamenta. Quantas fases e quantas faces encobrirão minha essência durante a minha vida? Eu vou do berço ao túmulo e talvez eu nunca saiba quem eu sou de verdade. Eu sempre vesti algum tipo de fantasia ou máscara e adotei isso durante muito tempo, talvez a vida toda. E como é que fica, então? Já imaginou você viver 60, 70 anos distante de você, sem ter a menor ideia do que você seja? Fala se isso não é uma condenação. Se eu visto uma máscara, eu tenho consciência disso? E se minha curta existência não passa de um espetáculo grotesco? Na verdade, de uma grande palhaçada. Primeiro eu fingi que fui filho. Depois eu fingi que fui estudante. Depois eu fingi que casei, fingi que fui pai, fingi que trabalhei, fingi que me aposentei, fingi que tenho uma religião, que acredito em alguma coisa. E agora eu sou um ser esperando a morte chegar. Que porcaria, hein? E ele ironiza a nossa vida. Não tem problema que sua vida é um lixo. Ponha uma cara feliz. O que o mundo quer, principalmente o mundo capitalista? Que você seja um feliz consumidor. Não importa que a sua vida interior e seus afetos vivam na miséria. Você tem tudo, ar-condicionado, televisão, carro. No final do ano você vai para a Disneylândia. Olha como você é feliz. Vai reclamar do quê? Em Libra, o signo de Libra nas oitavas inferiores é horrível, porque ele é a hipocrisia, né? Em Libra, somos socialmente pressionados para viver a máscara do sucesso e da felicidade. Como assim você não é feliz? Reveja a sua vida. Quais são os seus valores? Sempre a mesma conversinha idiota. Insuportável. Você é obrigado a ser feliz num mundo onde todos são infelizes. Como você vai ser feliz num lugar onde todos são infelizes? Então o Joker, ele vai transmutando esse riso sufocante, que é quase estridente, quase histérico. E gradualmente, chegando no final do filme, ele vai aprendendo a desenhar um sorriso com o próprio sangue. Genial. Tem falta de ar. Ele tem até um cartãozinho dizendo que ele tem problemas. Por isso que ele ri desse jeito. Mas qual é o prazo de validade da mentira e da dissimulação? Vamos supor que eu tive uma crise de honestidade comigo. Aí eu acordo, olho no espelho e falo, puta, mas você é um farsante, meu. Como é que você consegue ter essa vidinha miserável, meia boca, requentada? Dá para você dar um jeito nisso? Vamos supor que você teve esse lampejo de honestidade. E aí? O que você vai fazer com você, com essa porcaria que é você? Tem reciclagem de ser humano? Mas depois que você teve esse lampejo de honestidade, você vai continuar dissimulando e mentindo? Você é tão cara de pau assim? Um filme muito bom que fala sobre isso é O Retrato de Dorian Gray, do Oliver Parker. Oscar Wilde, ele tinha uma fixação
na juventude e na beleza eternas. Ele tinha uma relação com Deus complicada porque ele não aceitava a velhice, a feiura da velhice. Puta, eu vou ser obrigado a ficar banguela, pelequento, careca, cego e andar arcado? Não é justo. Que sacanagem! E quando eu olho para o mundo, eu vejo que todo mundo caminha para isso. Vai ficar um velho caquético. Então ele escreve essa obra magistral, O Retrato de Dorian Gray. Alguém que vende a alma para ter a juventude e a beleza eternas. É genial. Assistam esse filme que é muito legal. Principalmente os diálogos entre esse cara, Henry, e o Dorian. Porque esse cara aqui é um Saturno, que passa a ser o mestre do Dorian. Ele ensina as coisas, mas não pratica. Ele só passa a teoria. É genial. Ele faz uma espécie de papel de serpente do paraíso. Tio Nietzsche. Eu detesto todos os preguiçosos que leem. Um século de leitores e o próprio espírito intoxicado irá feder. O Nietzsche disse que o nosso espírito, em um século, vai feder. Já está fedendo. Vocês conseguem sentir o cheiro do espírito das pessoas? Dá náusea. E o Joker, bonito dele, é que ele dá um salto de excelência sobre tudo isso que nós estamos falando. O que diz Hamlet? Algo de podre nesse reino. Caramba, e ninguém faz nada. Eu, Hamlet, órfão, acabaram de matar meu pai, vou ter que fazer alguma coisa? Não é possível. Mas que há algo de podre, há. Então o Joker, tal como Hamlet, tem método na sua loucura. Porque o Hamlet desenvolveu uma maneira de simular a loucura para todos. E o Joker também. Aparentemente, ele é um cara problemático, psiquiatricamente falando. Mas você vai entender, depois que você assistiu o filme 20 vezes, que ele é o único personagem que não usa a máscara, todos os outros usam. Se nascemos sofrendo, aquela choradeira, corta a placenta, tira a placenta, corta o cordão umbilical, né? Você é aquele bolinho de carne que joga de um lado para o outro, precisa de pai e mãe. É precário, nascer é uma coisa precária. Se nascemos sofrendo e morremos sofrendo, principalmente se você viver muito, vai ficar entubado, gente vai te dando injeção, você vai ficar aquele monte de carne jogada na cama também. Por que não suportamos conviver com a dor? Por que a dor nos incomoda tanto? Por que a gente não aprende a lidar com a dor como o Joker aprendeu a lidar? Ele dá uma aula disso. Ele transforma a dor numa energia produtiva. Por exemplo, como lidar com a dor de perder tudo? Eixo touro e escorpião. Ou ser abandonado por quem você ama. Ou por alguém que você depositou muita expectativa, de repente essa pessoa te abandona. Ou um emprego, você depositou todas as suas fichas naquele emprego e é mandado embora, ou é traído, alguém te passa a perna. E aí? Para falar disso, nós vamos convidar uma irmã, que é ascendente touro, porque nós estamos falando de touro e escorpião. Se não bastasse ser ascendente touro, ela tem a Vênus, que rege touro, em escorpião. Se esse azar não fosse suficiente, ainda por cima ela foi condenada a ter Netuno conjunção Vênus. Faz ideia? Tente imaginar. Ascendente touro, Vênus em escorpião, em conjunção Netuno. A nossa irmã dermatologista, Cristiana Magdalena Alonso Moron. Cristiana, fale um pouquinho sobre essa dor de perder tudo e ser abandonado. Mas você precisava me entregar todo o meu script assim, desse jeito, hein? Precisa ser matéria viva, que a gente, né, mata a cobra e mostra o pau. Não fala Só o em resto Capricórnio. não, tá bom agora, né? Tá, fala pra gente. A dor de perder tudo dói.
Dói, né? É como você cair num abismo. E como que é cair num abismo? É uma sensação de morte. Quantas vezes você já assistiu o Joker? 3. Você se identificou com o personagem? Sim. Em que ponto, especialmente? O que você diria do filme que fala que é autobiográfico em relação a você? De dar uma solução criativa para a dor, porque é a única solução que tem de sobreviver. Uma solução criativa para a dor. Sim, o que eu mais gosto são as partes que ele sai dançando. E você conseguiu dançar na sua vida? Sim. Consigo dançar e dar risada. Aprendeu, então? Aprendi. As duras penas. Então você é uma Joker, hoje. Veja bem. Veja bem. Se eu me rotular de Joker, vão querer me internar num sanatório, né? Certo. Melhor não. Melhor não. Tá bom. Obrigado, Cris. De nada. Então, aqui o depoimento de uma pessoa que passou pela experiência de perder tudo. Mesmo. Né? Porque esse eixo nela, além de envolver o ascendente e a casa 7, tem Vênus, que é o regente do ascendente, em Escorpião. Isso traz para a encarnação experiências muito fortes. Se a pessoa souber aproveitar e aprender a dançar no meio da turbulência, show de bola. Então, esse eixo que envolve Áries, Touro, Libra, Escorpião, oposições de Vênus-Marte, Vênus-Marte, está muito bem representado na história de Jó, história bíblica, e na obra Fausto do Goethe. É um misto de, ao mesmo tempo, querer tudo e perder tudo. Querer tudo é terrível. Talvez até mais terrível que perder tudo. É difícil saber o que é pior. A ansiedade de querer tudo ou o pânico, a solidão de perder tudo. Ué, só um minutinho, ele vai te passar o microfone, tá? Eu tenho uma pergunta. No caso, ela tem o ascendente em Touro, eu não lembro o que, em Escorpião, okay. E ela perdeu tudo. Eu tenho ascendente em Touro e tenho Plutão em Escorpião. Eu posso vir a perder tudo? Pode. Lamento te informar. Lamento te informar que você não deveria ter feito essa pergunta. Pode sim. Você tende a ter experiências muito poderosas. O teu interesse por astrologia, o fato de você estar aqui hoje, também tem a ligação com esse aspecto. Plutão em Escorpião dá um interesse pela verdade oculta, por aquilo que não se vê aparentemente. Então, o Joker nos ensina, tal como a Cristiana Moron, a viver na total escassez, de repente. Estava tudo bem, tudo certinho, no dia seguinte acabou tudo. E aí? O que sobra de você? Qual é a sua razão de viver? Você tem força ainda para se movimentar, para querer alguma coisa? A depressão é isso. Depressão é quando os seus músculos se recusam a gerar movimento. Não faz mais sentido buscar nada. Chega. Puxa a descarga e me leva junto. E o Cristo tem essa frase tenebrosíssima, que me arrepia a coluna. Aquele que tem, mais lhe será acrescentado. Aquele que pouco tem, mesmo esse pouco, lhe será tirado. Eu vou contar uma historinha bem rápida, para não cansar vocês. Estava eu viajando com a minha esposa, que é ascendente Escorpião, e ela viu um bolinho, nós vimos um bolinho de dinheiro enrolado, sim, no chão. Aí, o que é? Pega, não pega? Aí, ela falou, mas pega, a gente pega e vai tomar um café. Não é muito, mas dá para tomar um café. Aí ela pegou. Aí, sabe, dinheiro enroladinho é típico de pobre, não é? Aí nós olhamos na calçada
Do outro lado tinha um pobre, deitado na rua. Um cara, um morador de rua. Aí a Ana, na hora, veja como ela é uma cristã. Aquele que pouco tem, mesmo esse pouco lhe será tirado. E fomos tomar o café como bons cristãos. Genial! Genial! Muito bem. Nos próximos meses, até o início do ano que vem, cada um de nós será atacado no ponto G. E a nossa vida tende a chegar num estado de impasse e exaustão, para você desistir. Puta, não aguento mais. Lembre-se do Joker. Ele não desiste nem pisoteado, nem massacrado, nem achatado na realidade. Ele se ergue. Novamente, a nossa querida Clarice. Nunca sei se quero descansar porque estou realmente cansada ou se quero descansar para desistir. Olha que genial. Genial, né? Nada como uma pessoa sábia. Obrigado, Clarice. Então, nosso eixo aqui da nossa reunião Touro e Escorpião é onde acontecem as tensões mais violentas do nosso mapa. Mas Touro é importante porque é o preço de existir e sobreviver. Eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, eu tenho que morar em algum lugar, tenho que botar roupa, etc. Só que o signo de Touro, como ele é do elemento terra, é fixo, governado por Vênus, né, que é a beleza, e Lua, que é a argila que condensa a matéria, a vivência taurina leva ao esquecimento da essência. Esse é o maior problema de Touro. Com a desculpa da sobrevivência, você esquece quem você é e o pior, por que você está aqui. Então, como diz o Morfeu no filme Matrix, nós estamos vivendo no deserto do real. E no filme Coringa, Joker, ele é um sobrevivente desse deserto. Por isso que é um personagem plutoniano. Esse diretor é muito sério. Michael Haneke. Seríssimo. Assistam os filmes dele. Filme francês, Amor. Com esse ator fabuloso, Jean-Louis Trintignant. Sensacional. Assista. Fala sobre Eros e Thanatos, do começo ao fim. Do tipo assim, eu amo uma pessoa e essa pessoa não quer mais viver. E ela está tão fraca que nem pode privar-se da própria vida. Ajudo ou não ajudo ela a morrer? Eutanásia. Decadência, falência, colapso. Outro filme do Michael Haneke, que é a continuação do anterior, Happy End, com o mesmo ator Jean-Louis Trintignant. É a sequência do filme. Sensacional. Ele fala basicamente sobre a hipocrisia da sociedade pequeno-burguesa. Vê que genial, né? Todo mundo parou de comer para pousar para a foto. Xiii, deu ruim. Não aconteceu nada daquilo que eu queria. Todos os meus planos afundaram. Será que eu sou tão incompetente assim? Ou será que eu não entendi nada? Michael Ende escreveu História Sem Fim, livro obrigatório. O Espelho no Espelho. É um conjunto de histórias, de contos, onde você entra num labirinto. E aqui o labirinto está em forma esférica, genial.
Não tem saída mesmo, é uma esfera. Qual o propósito de vosso orgulho pela manhã e dessa vossa submissão à tarde? Nietzsche, Zaratustra. Vaidade, vaidade. Tudo não passa de vaidade. Que porcaria é essa vaidade. O Neil, né? Aqui como Keanu Reeves. Nós vivemos numa geração de pessoas emocionalmente fracas. Tudo tem que ser abafado porque é ofensivo, inclusive a verdade. Então, a verdade hoje é uma coisa maldita. Mas o que diz o ditado popular? O que alivia não cura. Então eu vou perguntar para o Departamento de Cura da Fraternidade Rosa Cruz como lidar com essa frase. Vamos chamar a Ana Maria Quezada, que ajuda os pobres a terem menos do que eles têm. Boa tarde. Boa tarde. Essa foi boa, né? Eu também achei. O que alivia, não cura. Nós estamos acostumados em este tempo, e quase sempre, a querer e a procurar o prazer. A querer estar de bem com a vida, de ter qualidade de vida, né? Tão falada ultimamente. E a escutar esses valores pervertidos que obedecem única e exclusivamente a interesses econômicos, para querer ter aquilo que obviamente não temos, que é saúde. E queremos escapar do alívio das dores. Escapar não, aproximar-nos ao alívio das dores que nos afligem constantemente, não importando como, sem pensar que cada vez que estamos aliviando uma dor, nos estamos afastando da sua verdadeira cura. Porque o que acontece com nós no plano físico, ele tem a sua origem, provavelmente, em alguma deficiência nossa, seja ela no plano do corpo vital, ou seja, nos nossos desejos, ou inclusive nos nossos pensamentos. Quando nós falhamos nesses outros corpos, nosso físico grita, ele nos alerta com essa doença. Então, aliviar é o primeiro passo para não curar alguma coisa que nos está afligindo. O significado é óbvio, né? Curar é só retirar uma coisa do meio. E o que precisamos buscar é sarar na nossa alma. Essas são as palavras que podemos dizer essenciais para ir atrás de uma verdadeira saúde. Sarar é corrigir os nossos hábitos negativos, os nossos verdadeiros defeitos, aquilo que está opondo-se à nossa caminhada espiritual. Obrigado. Então, reforçando isso que a Ana falou, vamos para um mito que já foi estudado aqui conosco, uma história, né? Uma narrativa mítica, que é Eros e Psique. Psique vivia nesse sextil entre Touro e Câncer, entre Vênus e Lua. Ela vivia no bem bom,
era super bem atendida, não lhe faltava nada, ela se sentia muito bem amada. Era amada diretamente por Eros. Eros era o amante de Psique. Vivia num palácio com jardins maravilhosos, e esse palácio tinha todo tipo de servente. Tudo que ela sentia, pensava, imaginava, prontamente era atendida. Mas a condição dela é que ela não podia saber quem Eros, da onde Eros vinha, quem ele era. Ela só se encontrava com ele, olha o simbolismo, na escuridão. Até que ninguém pode ficar na escuridão para sempre. Até que um dia ela quebra esse pacto com Eros e acaba vendo-o. E aí, todo esse mundo maravilhoso, imaginativo, que ela habitava, que é o inconsciente infantil, desmorona. E ela tem que continuar o zodíaco sozinha. Ela adquire consciência em Leão, ela tem que trabalhar para a salvação, até reencontrar Eros novamente em Libra. Mas depois de fazer um percurso extremamente doloroso. Até voltar, né, aos céus com Eros, num casamento patrocinado diretamente por Zeus. Zeus ficou tão comovido com a história que levou o casal para o panteão grego e lá, com os deuses, celebraram o casamento de Eros com Psique. Então, essa história é maravilhosa. Também tem a ver com o Joker. O Joker não sabia exatamente quem ele era, quem era a mãe dele, né? Ele não tinha nenhuma noção da própria identidade. Até que um dia ele vai atrás, se assombra com a verdade, porque quando a gente se depara com a verdade, a nossa reação imediata é o assombro, é um tremor, é um pânico divino, um pânico sagrado. E aí o Joker também, tal como o Psique, começa a construir a consciência de si.